Excelente dia a todos. Aqui quem fala é o Davi Menezes, membro da equipe internacional de presidentes executivos da Herbalife. É um grande prazer estarmos novamente juntos aqui para um grande lançamento. Quem esteve na extravaganza do ano passado em São Paulo pôde participar ao vivo do lançamento das novas formas do nosso shake, e nós estávamos já com uma expectativa muito grande em relação a essa novidade que nós vamos lançar nesta apresentação. É um novo sabor, na realidade já conhecido nosso, mas que vem com uma nova fórmula e virá com rótulos, já com destaques de selos de vegetariano, zero lactose e que não contém glúten. Esse sabor, ele é o sabor predileto da minha família, é a base do nosso café da manhã saudável há mais de 27 anos. Qual será esse sabor? É exatamente o nosso Chocolate Sensation, só que agora vem com uma nova composição, reformulada, como nós fizemos no lançamento na Extravaganza, mas vem também com algumas novidades que têm a ver com regras novas de rotulagem estabelecidas pela Agência de Vigilância Sanitária no nosso país, para melhorar a seleção dos produtos que são comprados no mercado. Temos aqui, então, uma tabela para explicar as mudanças que ocorreram na formulação do nosso Shake Chocolate Sensation. Então, a fórmula atual, como é do conhecimento de todos, tem a presença de glúten e, portanto, é derivado da fibra de aveia. Na nova fórmula foi extraída a fibra da aveia e substituída pela fibra de celulose, de maneira que nós podemos colocar como alegação no rótulo que não contém glúten. Isso aqui é muito importante para pessoas que não querem consumir esta proteína, mas também para aquelas pessoas que têm restrição por problemas de alergia ao glúten. Na fórmula atual também tem a presença do alergênico de peixe, e na nova fórmula foi removido o alergênico de peixe, que é um ingrediente utilizado para a proteção de algumas vitaminas, principalmente da vitamina A, e com a exclusão desse alergênico, nós podemos colocar o selo que ele agora é vegetariano. Também tem na fórmula atual a presença do whey e do caseinato como proteínas principais de fonte animal, que são derivadas do leite. E na nova fórmula foi retirado por completo tanto a proteína do soro do leite, a whey, como a do caseinato. Então, a fonte de proteína agora é 100% proteína isolada de soja, que quando preparado com Nutrev, estamos falando aí de 19 gramas de proteína por porção. Então, aqui nós podemos colocar como alegação de rótulo zero lactose. Então, esse vai ser o nosso shake que vai conter esses 3 selos. Não contém glúten, vegetariano e zero lactose. Então, estamos falando de uma nova fórmula, mesmo sabor e a mesma cremosidade, mesmos resultados, mesma composição nutricional, só que com novos benefícios e com perspectivas de conquista de novos consumidores. Então, nós já tínhamos o doce de leite, o morango, o baunilha, e agora nós estamos com o nosso portfólio com o Chocolate Sensation, sabor irresistível do chocolate na sua melhor versão. Agora, vamos analisar juntos a mudança na composição e nos rótulos. Antes, nós estávamos com um rótulo mais complexo e agora o rótulo está mais simplificado e mais didático. Nós temos aqui em destaque as sugestões de consumo, como prepará-lo com leite semidesnatado e como prepará-lo com Nutrev. Temos também aqui sugestão de como torná-lo ainda mais cremoso, receita. Então, essa receita você pode acessar no site receitaserbalife.com.br, isso vai estar presente no rótulo. Temos informações aqui de reciclagem dos vasos e dos rótulos, e tem também aqui um QR Code para que você possa saber mais sobre os nossos produtos Herbalife Nutrition, acessando esse código e entrando no nosso portal com informações adicionais sobre outros produtos. Temos aqui também novidades interessantes no rótulo. Além do nome Fórmula 1 Shake Pó para o preparo de bebidas para controle de peso, nós teremos aqui alimento em pó nutricional, fiquei muito contente com esse termo, formulado com base na ciência, alternativa nutritiva para suas refeições, ricos em proteína, fontes de fibras e com 23 vitaminas e minerais. Temos, então, aqui os selos, como nós já comentamos, de vegetariano, não contém glúten e zero lactose, e
o selo principal de nova fórmula no nosso chocolate Sensation. Ele vai ser o primeiro produto que a Herbalife comercializará no Brasil com a nova rotulagem nutricional estabelecida pela Anvisa. Então, eu gostaria de conversar um pouco com vocês agora sobre isso. O que é essa novidade? Qual a importância dessa nova rotulagem nutricional? Então, toda declaração destinada a informar ao consumidor propriedades nutricionais do alimento que compreendem 3 principais áreas. Primeiro, tabela de informação nutricional. Segundo, alegações nutricionais. E terceiro, a rotulagem nutricional frontal. Prestem muita atenção para vocês entenderem de uma maneira bem didática. O que é essa nova rotulagem nutricional proposta pela Anvisa? A rotulagem nutricional dos produtos alimentícios no Brasil foi revisada pela agência e os rótulos terão que ser atualizados. Isso começou a funcionar a partir de outubro do ano passado e as empresas têm até outubro desse ano para fazer as atualizações nos seus rótulos, de uma maneira geral, para os alimentos, de uma maneira geral. O objetivo é melhorar a clareza das informações dos rótulos, auxiliando o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes e também mais saudáveis. Então, vamos analisar aqui as informações que passam a constar nos rótulos a partir dessa nova rotulagem. Então, melhoria nas informações nutricionais, como inclusão de novos nutrientes de relevância para a saúde na lista de declarações obrigatórias, inclusão da declaração dos valores nutricionais agora por 100 gramas ou ml do produto já preparado para consumo, inclusão de declaração de número de porções por embalagem e a revisão da frase dos valores diários de consumo. Tudo tornado mais simplificado, mais didático e fácil de compreensão pelo público em geral. Agora, vamos entender isso em termos práticos, como é que vai ficar o nosso produto. Então, a tabela de informação nutricional, existem 8 nutrientes de declaração obrigatória, como vocês podem reconhecer aqui. O valor energético, em calorias, os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Então, agora passam a ser 10 nutrientes de declaração obrigatória. Foram adicionados aqui, como desdobramento dos carboidratos, os açúcares totais e os açúcares adicionados. Os açúcares, vocês sabem que são os mono e os disacarídeos, como glicose, frutose e sacarose, que agora precisam vir expressos no rótulo na nova tabela nutricional. Quanto às alegações nutricionais, já foram mencionadas, e a rotulagem nutricional frontal será necessário para algumas categorias de alimentos que contenham quantidades excessivas de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. E no nosso país, diferente de outros países da América do Sul, virá sob a forma de uma lupa, chamando a atenção para quando o alimento contiver esses nutrientes em concentrações muito elevadas. No caso do nosso produto, não se aplicam essas regras para os nossos shakes. Agora, vamos analisar aqui, com mais detalhes, a tabela de informação nutricional, como é que ela era antes e como é que ela vai ficar a partir de agora com o lançamento do Chocolate Sensation, com a nova rotulagem. Então, aqui, a inclusão do número de porções por embalagens. Então, agora nós sabemos aqui, quando ler o rótulo, que tem 21 porções, porção de 26 gramas. Declaração de valor energético agora somente em quilocalorias. Inclusão de açúcares totais, açúcares adicionados, incluindo lactose e galactose. Exclusão da coluna de 100 gramas, que não tem mais necessidade. Substituição das colunas de 250 ml por 100 ml do produto, pronto para o consumo, e exclusão dos respectivos valores diários. Isso aqui tudo, pessoal, é para criar um padrão que facilite a comparação do nosso produto com outros produtos do mercado e que também os alimentos sejam comparados para proporcionar melhores escolhas baseado no mesmo padrão, porque antes cada empresa utilizava um padrão próprio e isso criava muita confusão na cabeça do consumidor. Então, essa padronização vai facilitar muito a instrução e a possibilidade de fazer melhores escolhas. Aqui, de novo, a alteração na nota de rodapé das porcentagens dos valores diários. Tudo simplificado e didático, para facilitar escolhas mais saudáveis. A tabela de informação nutricional do nosso produto, como ele é consumido, o copo de shake de 250 ml, virá
como informação adicional, será disponibilizado dos materiais de comunicação da Herbalife, como sites, HN Grow e catálogo de produtos, para que todos tenham acesso aos valores dos nutrientes da porção preparada de 250 ml com Nutrev ou leite semidesnatado. Então, fiquem tranquilos que essa informação será disponibilizada para apoio do consultor para que ele possa educar os seus clientes. Agora, o novo rótulo, mesmos benefícios e composição nutricional. Como creio já seja do conhecimento da maioria de vocês, a Anvisa ela estabelece padrões de concentrações de calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais do produto para ele ser considerado um substituto parcial de refeições que pode ser registrado para consumo no nosso país. Então, a Anvisa determina que o produto tem que ter no mínimo 200 calorias e no máximo 400. O nosso produto preparado tem em torno de 207, então estamos de acordo com a caloria. Proteína, de 25% a 50% do valor energético total do produto pronto para consumo. Nós atingimos 37%, estamos de acordo. Gorduras, até 30%, nós temos 14%, então está tudo dentro do padrão da Anvisa. E vitaminas e minerais, os micronutrientes, em torno de 33% da legislação, e nós estamos exatamente dentro desse critério. Então, aqui à direita, nós podemos apreciar a composição de macro e micronutrientes do nosso produto preparado com o Nutrev. Fica com 23 vitaminas e minerais, em torno de 207 calorias, 19 gramas de proteína, 38% dos valores de necessidade diária de cálcio e em torno de 6 gramas de fibras, grande parte dessas fibras com propriedades prebióticas, que não fazem só bem ao nosso organismo, mas também servem de nutrição para as nossas bactérias positivas da nossa microbiota intestinal, que melhora mais ainda os benefícios do produto para a nossa saúde e qualidade de vida. Outra informação importante que eu fico muito entusiasmado de falar para vocês é que de uns 15 anos para cá, nós temos a validação não só da Anvisa, mas também de instituições de credibilidade internacional, como a instituição dos Estados Unidos, instituição da Europa, todas validando que shakes preparados com critérios e com ciência e tecnologia são instrumentos seguros e eficazes para a nutrição e o controle de peso. Então, isso é algo que nos dá muita segurança para que a gente possa continuar consumindo os nossos produtos, proporcionando esse bem-estar para os nossos consumidores e nossos familiares. Agora, numa sessão de perguntas e respostas, eu queria antecipar aqui algumas questões importantes que surgem quando a gente faz um trabalho de acompanhamento com os nossos clientes. Uma pergunta que é recorrente: de onde provém os açúcares da lista de ingredientes do shake Herbalife? Neste caso, 98% do açúcar adicionado vem da frutose, o açúcar das frutas. E por que utilizamos a frutose? Primeiro, porque é um ingrediente necessário para oferecer energia, além de auxiliar no sabor delicioso dos nossos shakes. A frutose ela tem um sabor 73% mais doce do que a sacarose, que é o açúcar branco utilizado na culinária. Então, em menor quantidade, eu proporciono um prazer maior de adocicar o nosso produto. Também é importante para compor o mínimo de calorias, de 200 calorias, que a Anvisa exige para que ele seja considerado um substituto parcial de refeições. Uma outra questão é sobre o papel do açúcar em uma refeição. Nós sabemos que o açúcar, a função primária dele é fornecimento de energia. Além de dar o fornecimento de energia ao corpo, além de dar o sabor adocicado do produto, como nós já comentamos. Mas também é importante saber que o açúcar, ele juntamente com as proteínas, ele permite que a insulina, que é o hormônio que regula a concentração de açúcar no nosso sangue e que proporciona que esses açúcares entrem nas células e forneçam energia, essa mesma insulina estimulada pelo carboidrato, pelo açúcar, ela proporciona a entrada de aminoácidos. É por isso que é importante consumir também a quantidade suficiente de carboidratos, incluindo açúcares, para que você possa utilizar essa proteína para a manutenção e aumento da massa muscular e contribuir também para a saúde óssea. Agora, nós vemos que no rótulo que o produto tem 7,5 gramas de açúcar. E a pergunta é, isso não é muito do ponto de vista nutricional? Aí a gente vai para a Organização Mundial da Saúde, que recomenda
limitar a ingestão de açúcares a não mais que 10% da ingesta calórica diária. Num consumo médio de 2.000 calorias por dia, 10% seriam 200 calorias. 200 calorias, se eu divido por 4, porque 1 grama de açúcar, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, eu teria aqui uma referência de consumo máximo de 50 gramas de açúcar por dia. Então, quando nós oferecemos por porção 7,5 gramas de açúcar, nós estamos bem abaixo do consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mesmo quando nós fazemos a substituição de 2 refeições principais pelo nosso shake. E só que, a título de comparação, o nosso shake preparado ele tem 8,5 gramas de açúcar e uma banana média madura tem 15 gramas de açúcar, apenas em uma banana. E também é importante mencionar que a frutose, muitas pessoas têm preconceito com a frutose e falam que a frutose dá problema para a saúde, que a frutose se transforma em gordura no corpo e traz distúrbios para o metabolismo. Isso tudo depende do contexto. Se você isola a frutose e coloca ela como componente de um açúcar, de um refrigerante, a resposta no corpo é uma. Mas se você come uma fruta inteira ou toma um shake Herbalife, a resposta no corpo é outra, por causa da complexidade dos nutrientes que afetam como essa frutose vai ser colocada para dentro do corpo, como vai ser digerida, absorvida e levada até as células. Então, aqui o conceito do índice glicêmico é muito importante neste momento para entender esta reflexão. Então, majoritariamente, o açúcar vem da frutose. Podemos dizer que a frutose é de baixo índice glicêmico? Sim, a frutose é um açúcar de baixo índice glicêmico. O que é, então, esse índice glicêmico? É basicamente a medida que classifica os alimentos, que são fontes de carboidrato, de acordo com a velocidade com que o organismo consegue transformar esse alimento ingerido em glicose sanguínea. Então, quanto mais alto for o índice glicêmico, maior será a velocidade com que ocorrerá a digestão e absorção, e muitas vezes não dá tempo do organismo utilizar esse açúcar como fonte de energia. E ele pode criar um pico glicêmico na corrente sanguínea e provocar reações metabólicas que vão transformar esse açúcar em gordura e não como fonte de energia. Então, a recomendação é que a gente tenha uma refeição baseada em carboidratos e açúcares que tenham médio ou baixo índice glicêmico. Vale lembrar que o índice glicêmico tem uma tabela que vai de 0, uma escala, melhor falando, que vai de 0 a 100, sendo que acima de 70 é considerado alto índice glicêmico. Abaixo de 55 é considerado baixo índice glicêmico. Entre 56 e 69 seria índice glicêmico médio. No caso da frutose, o índice glicêmico dela é estimado em torno de 20. Então, é um açúcar, um carboidrato de baixo índice glicêmico e de boa resposta metabólica quando colocado dentro de um contexto junto com outros nutrientes como fibras, proteínas, como nós estamos vendo aqui neste slide. Como eu sei o índice glicêmico da minha refeição? Uma refeição completa e equilibrada que inclua alimentos, fontes de carboidratos integrais, ou seja, carboidratos que estão mais próximos das suas fontes naturais, que vêm não só com fibras, mas também com fitonutrientes, vitaminas, minerais e outros componentes importantes, também fontes de proteínas, gorduras boas, fibras, tudo isso afeta o índice glicêmico dos carboidratos que você está ingerindo. Então, possibilita que você tenha aí um índice glicêmico médio ou baixo. Isso acontece porque a combinação dos alimentos, principalmente a fibra, é responsável por controlar a velocidade com que o carboidrato vai ser digerido e a liberação da glicose na corrente sanguínea. No caso da frutose, também deve-se o baixo índice glicêmico dela, porque antes de ir para a circulação, ela é absorvida no intestino e levada para o fígado, e no fígado ela é transformada em glicose antes de cair na circulação sistêmica. Então, a ideia é entender esse gráfico aqui para a gente concluir. Vocês estão vendo aqui a concentração da glicose plasmática no eixo vertical e o tempo após a refeição em horas no eixo horizontal. O que é que acontece quando você ingere um alimento que tenha alto índice glicêmico? A digestão e a absorção é muito rápida, ocorre essa elevação na concentração de glicose no sangue, automaticamente o pâncreas responde com uma produção muito grande e rápida de insulina, e isso faz com que esse pico seja decrescente e provoque uma reação de hipoglicemia,
E essa hipoglicemia ela vai ter basicamente 3 efeitos no nosso corpo. Afeta a nossa capacidade de concentração, afeta a nossa fome e transforma esse carboidrato que foi rapidamente colocado para dentro dos tecidos, muitas vezes mesmo que o tecido não precise, pelo excesso de insulina, devido ao seu alto índice glicêmico, ele é convertido em gordura de reserva em vez de ser utilizado como fonte de energia. Então, a ideia é que a gente ingira carboidratos associados a fibras, a proteínas e a gorduras boas para que o seu índice glicêmico seja médio-baixo e que a sua entrada no corpo não provoque picos, e sim fique dentro da taxa de normalidade, permitindo que o organismo de uma pessoa que pratica um estilo de vida ativo e saudável possa utilizá-lo como fonte de energia, que é a sua principal função. Então, aqui, meus amigos, nós concluímos a nossa apresentação, desejando a todos um ano de 2023 espetacular, com muita saúde, prosperidade e felicidade a todos. Aproveitem o novo lançamento. Saúde a todos.